Em setembro é comemorada a Semana Nacional do Trânsito. Neste ano, o Conselho Nacional de Trânsito estabeleceu que o tema principal para ser trabalhado é Juntos Salvamos Vidas. Dados divulgados pelo Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Sul, o DETRAN-RS, apontam que 4 em cada 10 motoristas mortos em acidentes de trânsito no ano passado, ou seja, em 2021, apresentaram álcool no sangue. Outro estudo do Detran, divulgado em junho deste ano, detectou que mais da metade dos motoristas e motociclistas mortos no período de 2018 a 2020 no estado ou estavam alcoolizados, ou sem habilitação, ou com a CNH suspensa, cassada ou bloqueada. Como trabalhar esse tema tão importante, que ainda temos dados elevados de inconsequências no trânsito? A lei seca, que completou 14 anos este ano, não tem eficácia. Para conversar com a gente sobre esses e outros assuntos relacionados ao trânsito, estão aqui o Carlos José Antônio Kimmel Félix, professor da Universidade Federal de Santa Maria, e o Celso Alves Mariano. Ele é especialista em trânsito e diretor do Portal do Trânsito. Sejam muito bem-vindos, obrigado aos senhores. Eu começo pelo professor Carlos, que está aqui mais próximo, participa direto de Santa Maria. O professor Celso está em Curitiba. Professor Carlos, por que esses números, essa realidade ainda persiste? Olá, é uma satisfação imensa o convite da TV Assembleia. A Samara é o nosso repórter aí predileto. E eu fiz questão de participar desse programa após o convite, porque estava meu querido amigo Celso Alves Mariano, um grande especialista de trânsito e um amigo de longa data aí, e gaúcho, né? Na foto inicial lá tem a cuia atrás dele. E é uma satisfação imensa estar aqui. Nós estamos próximo à Semana Nacional do Trânsito. O Celso é um grande especialista, com certeza terá muita coisa para nos mostrar, mas eu queria chamar a atenção que o Rio Grande do Sul não é muito diferente do país, né? Nós temos alguns dados já que mostram que 40% dos acidentes do trânsito no país envolvem motoristas que beberam antes de dirigir. De uma forma geral, a bebida faz parte daqueles fatores de risco da acidentalidade. E como qualquer atividade que possa causar um acidente, ou agora mais que a regulamentação é um sinistro de trânsito, nós temos que prever, prevenir e fazer tudo para evitar o chamado risco potencial. O acidente de trânsito, o sinistro de trânsito, é resultado sempre de uma ação de um desses fatores de risco, entre os quais a bebida é muito sério, o uso do celular, portanto, a chamada condução distraída, associado com a velocidade, são os fatores preponderantes deste mal que assola o país e assola o mundo, porque nós já estamos entrando na segunda década mundial de ações para a segurança do trânsito, para ver se nós reduzimos 50% do número de feridos graves e mortos no trânsito no mundo. No Brasil, ainda nós estamos lá no limiar dos 35 mil mortos no trânsito por ano. Talvez o Celso tenha alguns dados mais recentes, mas isso é uma guerra, minha gente. Nós temos que fazer tudo para que a gente possa trazer as pessoas, porque o trânsito faz parte das nossas vidas. Nós necessitamos do trânsito para nos deslocar, transitar ou dentro da cidade, ou de uma cidade para outra, ou até mais longe, para realizar nossas atividades. E nós não podemos realizar nossas atividades se nós estivermos exatamente nesse grande problema, nesse grande risco. Nós temos que diminuir o risco. E bebida no trânsito é um problema seríssimo. Mais uma vez, muito obrigado e um grande abraço aos amigos. Aí o professor Carlos, professor Celso Mariano, o senhor aí de Curitiba, o senhor que é especialista também na área no trânsito, da lei seca para cá, o que o senhor acha que mudou em relação ao respeito às regras de trânsito, mas especialmente
a consciência de cada um de nós motoristas? Olá, Marcelo, um prazer estar falando contigo, um prazer estar ao lado aí do meu amigo Carlos Félix, da nossa tão querida UFSM, de onde sou egresso, e nesses anos todos fora do Rio Grande do Sul, eu mato a saudade com a cuia de chimarrão mesmo. E no mês de setembro, que a gente fala muito de trânsito, também falamos muito de tradicionalismo, é claro que eu me lembro disso sempre, e é sempre bom ter essa oportunidade, e agradeço a Samara, a equipe de produção da TV Assembleia, por ter mais uma vez lembrado desse gaúcho desgarrado dos pagos, querenciado aqui em Curitiba, que o Marcelo falou aí, já estávamos falando em off antes de começarmos, antes de entrarmos no ar, falávamos aí sobre os avanços de cidades como Curitiba, né, que acabaram marcando e influenciando o trânsito no Brasil e em várias cidades no mundo inteiro. E nós temos aí, se formos olhar para a parte boa, Marcelo, um monte de referências bastante positivas que nos enchem de orgulho e de esperança, né, por um trânsito melhor. Mas temos uma duríssima realidade, né? Você está puxando o fio da meada aí a partir da lei seca, é um assunto que eu gosto muito, porque sempre que eu falo o que penso a respeito da lei seca, algumas pessoas ficam até meio surpresas, né? Mas como um especialista de trânsito dizendo isso? E o que eu digo é o seguinte, vou iniciar esse nosso bate-papo com isso. Nós temos uma lei super rigorosa, tanto que apelidamos de lei seca, né? Não é bem lei seca, que seria a proibição total de qualquer consumo de bebida alcoólica por qualquer um, em qualquer momento, em qualquer lugar. Não é isso, nós temos uma lei bastante rigorosa que tenta dissociar com o seu peso, o peso da letra da lei, dissociar o consumo de álcool com a utilização do trânsito. E nós temos um primeiro nível aí de problemas porque ela está muito focada no condutor, que é sobre quem o nosso Sistema Nacional de Trânsito tem controle, mas isso não é suficiente porque um ciclista alcoolizado ou um pedestre alcoolizado pode estar dando aquela contribuição que vem do consumo de álcool, né, num ambiente inadequado que é o trânsito, que é um ambiente que pede toda a atenção, toda a entrega das nossas capacidades físicas, mentais, neuromotoras para que haja segurança. Nós focamos só nos condutores porque é sobre os condutores que a gente tem algum controle, né? Porque tem uma parte que dirige sem habilitação, veja como somos deficientes aí. A gente nem sabe quantos são, mas ninguém duvida que tem um percentual de condutores aí que nem CNH tem, e deposita aí toda a esperança de que, dizendo que é proibidíssimo e que a multa é super pesada, que as pessoas não vão beber e dirigir. E ok, a gente dar o peso, porque tem que ter mesmo, é realmente um problema inquestionável quando há associação de álcool e trânsito, especialmente na condução dos veículos, né, que são extensões poderosas do nosso corpo, uma capacidade destrutiva enorme. Mas, veja, não adianta a gente ter uma lei super rigorosa e não ter blitz. Ou ter blitz e na blitz não tem bafômetro. Ou tem blitz, tem bafômetro, mas as pessoas estão avisando uns aos outros, né, num desserviço. Muito, né? Nossa, é um desserviço difícil de entender. Isso é uma autossabotagem. Afinal, eu, Marcelo, o Félix e quem mais estiver nos assistindo, e todos nós pagamos para que haja fiscalização. Todos nós contribuímos como cidadãos Não é de graça, para que haja esse sistema que olhe para isso, né? Mas daí a gente avisa o amigo, quer dizer, na intenção, né, de avisar o amigo, nós podemos estar colocando uma rede social que daí nós estamos avisando também o bandido e assim por diante. Quer dizer, estamos detonando a pouca eficiência que já tem. Professora Celso, eu não sei se na época, em 1997, quando surgiu a lei seca, eu falo no meu caso, eu trabalhava na grande imprensa, e a gente batia muito nisso. Eu não sei se o senhor ainda estava aqui no Rio Grande do Sul, ou se já estava
aí no Paraná. Não, eu já estava fora. Mas Eu o estava professor fora. Carlos vai se lembrar, foi uma época de muitas mortes no Rio Grande do Sul. Infelizmente, o Rio Grande do Sul, eu já estou puxando a brasa aqui para mim, os senhores podem me chamar de meio alarmista, querendo esquentar ou puxar negativamente, mas o Rio Grande do Sul, infelizmente, é um dos estados brasileiros, ao lado de Santa Catarina, especialmente no verão, que mais, onde não há um respeito. Eu me lembro que na época, olha, foi um trabalho difícil, que depois de um certo tempo deu um certo resultado, mas agora parece que eu olho os números, especialmente esses dados aqui do Detran, que 4 em cada 10 motoristas mortos estavam alcoolizados. Quer dizer, houve um retrocesso, professor Carlos, ou as pessoas, ou a pandemia acabou, isso é reflexo da Covid, enfim. Marcelo, meu amigo. Marcelo, como brilhante jornalista, sempre puxa as coisas. O Celso também já era da área jornalística ali, sabe ponderar as coisas. E eu quero tentar dar dar uma ideia um pouco maior, aproveitando a sabedoria do Celso lá, para nós falarmos uma coisa. O Celso fala, não adianta nós só impactarmos ou fiscalizarmos o condutor, que é quem a gente tem, de alguma forma, Sim. tem como fiscalização, determinação do CONTRAN, leis e fiscalização em cima, porque eu quero abranger o que nós podemos chamar de ambiente seguro, né? O ambiente seguro vai incluir exatamente, Celso, a questão do pedestre, do ciclista, de qualquer usuário da via, que também pode, de alguma forma, estar sob efeito do álcool, ou sob efeito de remédios, de entorpecentes e qualquer outra coisa, que tire ele de uma realidade e que ele não perceba o risco. Muito maior é o problema quando é o condutor. Mas eu quero falar também de uma outra situação que eu tenho insistido muito nas minhas falas e até como sou comentarista de alguns veículos de comunicação e quero aqui prestigiar também a Rádio CDN de Santa Maria, nossa rádio lá da universidade, Rádio UniFM, e todo o tempo a gente discute essa questão aí de acidentes e vem muita demanda para falar sobre isso, e eu insisto em algumas coisas. E eu quero aqui dizer sobre a questão do ambiente seguro, eu quero elencar uma das coisas que, como engenheiro, eu acredito seja de extrema importância associada ao comportamento. Então vamos lá. Questão de ambiente seguro, além do comportamento do condutor e dos usuários da via, nós temos que ter uma infraestrutura viária segura, confortável, adequada, via para ciclistas, calçadas para pedestres, O que não acontece hoje. Faixas de circulação para os veículos. E recente viagem, eu até comentei sobre a BR-158, e em viagem aqui para Florianópolis eu comentei sobre a 290, Freeway 101. A gente até se sente seguro e confortável porque tu está andando numa faixa e tu tem sinalização viária e tu sabe aonde você vai andar na faixa, Marcelo e Celso. Agora, quando por alguma coisa, por alguma circunstância qualquer, aquela sinalização ou está em obras e eu vim de noite, por um trecho qualquer desapareceu aquela sinalização, você se sente perdido. Então, isso significa o quê? Fica muito claro para mim que nós temos que ter situações que nos guiem, que nos orientem, que nos iluminem, para que o ambiente seguro seja essencial. E aí é a responsabilidade do agente público e de todos nós. Correto. Talvez aí seja excelente segredo da chamada dessa semana sobre o trânsito. Juntos salvamos vidas. Nós não podemos abdicar de ninguém. Nós temos que incluir todos. Todos nós somos responsáveis. Professor Celso, o seu colega, o professor Carlos, tocou num ponto que para mim é crucial. Naquela época que se criou a Lei Seca, por exemplo, não tinha ciclovias, não se falava em ciclovias. Ou se falava, mas era mínimo. Como o senhor vê a infraestrutura viária de grandes cidades? Curitiba e Porto Alegre não dá para comparar, porque eu vejo Curitiba à frente, mas Porto Alegre com outras capitais brasileiras que enfrentam o mesmo problema.
Essa questão levantada aí pelo professor Félix é fundamental, porque não tem mágica, né? Nós precisamos que o ambiente seja seguro, mas que seja utilizável. E na medida em que a gente abre as vias para circulação e que a gente concorda como sociedade, na medida em que nós concordamos que precisamos utilizar o trânsito, porque é indissociável, né, essa vida comunitária, tal qual nós construímos, né, isso não é de hoje, tem toda uma dinâmica aí que tem que ser levada em conta, ela não pode parar. E se tivéssemos, talvez, né, assim, numa visão utópica, a possibilidade de parar, ajeitar tudo, refazer, dar uma nova estrutura, certamente nós, com todo o conhecimento e experiência que temos hoje, de novo, como sociedade, e com todo o apoio, né, do ambiente acadêmico, das pesquisas, nós certamente pegaríamos os melhores exemplos do mundo. Daí Porto Alegre tem alguns que são ótimos, Curitiba tem outros que são maravilhosos, e tem no primeiro mundo um monte de exemplos que nós deveríamos estar seguindo, e parece que a gente teima em querer copiar a receita sem a devida adaptação, ou então copiar as coisas que não nos servem, ao invés de encontrarmos a nossa solução. Mas nesse ambiente utópico, nós teríamos então a oportunidade de dar uma zerada, de refazer algumas coisas. E isso é quase que impossível de se fazer enquanto está em andamento. Só que a demanda é justamente essa. É por isso que o trânsito, mesmo você vendo que, na verdade, é um conjunto de coisas muito simples, pelo fato de estar acontecendo sempre, continuamente, é tudo junto, tudo ao mesmo tempo, e não há como se fazer restrições, não de forma que não restrinja os direitos de ir e vir, né, de circulação do cidadão, o que seria restringir um direito básico. Nós não temos muito como consertar, é difícil. Que tem, porque tem países que nos deram essa lição, né? Não, que já tiveram o trânsito pior do que o nosso e conseguiram. Sim, mas... Então, impossível não é, mas é difícil. Mas, seu Celso, e tem um outro agravante, e professor Carlos, que é a centenas de milhares de carros que diariamente entram em nossas frotas, né? Aí não há cidade no mundo que, sem planejamento, né? Uma cidade como Porto Alegre, por exemplo, como é que você vai fazer aqui na região do centro, ali na rodoviária, né, professor Carlos? Aquilo ali é um trabalho que deveria ter sido feito a pelo menos metade da minha idade. Hoje em dia é complicado, né? Haja dinheiro, né? Marcelo, Celso, Samara e todos. Talvez eu seja o mais velho da turma aí, né? Eu quero dizer que eu já passei por algumas etapas. Mais experiente. Eu quero dizer que eu passei por algumas etapas. Eu sou dos engenheiros ainda, que quando nós começamos a construir coisa, nós pensávamos o seguinte: vamos abrir, demolir, abrir espaço para o sistema viário. E muito recentemente, nessa história da engenharia, que a engenharia é fantástica, tem soluções admiráveis, e eu continuo dizendo, quando digo isso para os meus alunos, eu me entusiasmo de uma forma tal que dizer o seguinte: a tecnologia, a engenharia nos fazem um bem tramando, salvam nossas vidas. Eu quero dizer uma coisa para vocês: quando nós, atendendo a tua questão, quando nós nos demos conta que a mobilidade é muito mais do que simplesmente abrir um espaço viário para um veículo circular, porque nós temos que pensar que quem necessita do deslocamento é a pessoa e não o veículo, nós podemos estar deslocando esta pessoa de diferentes formas, não só pelo veículo. Ela pode usar sistemas motorizados, veículos, ônibus e qualquer outro sistemas motorizados, como também ela pode usar o que nós chamamos de transportes ativos, que são os transportes não motorizados, como ir a pé e andar de bicicleta. E eu acho que nesta pandemia, e que com a graça de Deus nós estamos vencendo, nós tivemos uma oportunidade muito, muito grande de rever tudo isso e de que cada vez mais qualificar esses conceitos de mobilidade urbana. E eu tenho acompanhado muitas das ações aí da IPTC de Porto Alegre. Sim, eu sei que são limitadas, a questão de recursos, mas há um empenho técnico muito grande
para é um fato fazer positivo. exemplos que sirvam, que podem ser úteis para que as pessoas se desloquem num ambiente melhor, mais qualificado e mais seguro. Tá certo. Desculpe lhe interromper, mas a gente vai para um breve intervalo e daqui a pouquinho continuamos tratando desse tema muito importante e que vai ser lembrado neste mês de setembro, que é a Semana Nacional do Trânsito. A gente já volta com Democracia. Estamos de volta com o programa Democracia, aqui pela TV Assembleia, hoje conversando sobre responsabilidade no trânsito, lei seca e adiantando um pouco sobre a Semana Nacional do Trânsito, que acontece entre os dias 18 e 25 de setembro. Estão participando virtualmente com a gente o Carlos Félix, que é professor da Universidade Federal de Santa Maria, e Celso Alves Mariano, especialista em trânsito e diretor do portal do Trânsito. Eu estava falando, professor Celso, agora no intervalo, as novas regras do trânsito começaram a valer dia 12 de abril deste ano. E professor Carlos, né? A Lei 14.071/2020 alterou o Código de Trânsito Brasileiro, trazendo algumas mudanças. Uma delas diz respeito à pontuação para se perder a CNH, que é a Carteira Nacional de Habilitação. Agora são necessários, melhor dizendo, até 40 pontos. Antes eram 20. O que lhes parece essa mudança, começando, professor Celso? É um retrocesso, né? Não tem como ver de outra forma. Veja, nós precisamos coibir o abuso, né? Nós precisamos encontrar mecanismos para fazer as pessoas seguirem as regras. Pelo caminho da educação, nós teríamos como resultado pessoas que, por entenderem, se adaptam e aderem. E aí cumprem as regras porque decidiram cumprir as regras. Como nós não educamos, a gente é muito incompetente em fazer isso, temos que admitir, são mais de 2 décadas de Código de Trânsito Brasileiro e nós ainda temos comportamentos inadequados como geradores aí desses fatores de risco todos, tem uma grosseira todos nós daí, né, falta professor? de percepção. Todos nós, motoristas, ciclistas, pedestres. De todos. Dos administradores de trânsito, dos legisladores em especial, aqui vai um puxão de orelhas bem dado aqui aos nossos, porque as leis de trânsito são federais, são deputados federais e senadores, então a próxima vez que você se incomodar com uma regrinha de trânsito, não adianta, não é o agente de trânsito que está ali só executando as ordens, está na lei. Então, só que nós somos cidadãos de meia tigela, né? Quantos de nós lembram em quem votou para deputado federal na última eleição? O senhor conta nos dedos. O senhor conta nos dedos. Pois é. Então, veja que nós não cumprimos a nossa parte como cidadãos, né? Mas, claro, eu estou falando de uma coisa bem geral para dizer o seguinte, nós não somos ruins de trânsito, nós somos ruins de cidadania. O furo é mais embaixo. E aí, quando nós queremos uma mudança no trânsito, nós temos que encontrar mecanismos para compensar algo que não foi feito. Desculpe, eu bato na tecla da educação, porque e aqui estão professores, né? Tenho certeza que o Carlos Félix pensa exatamente como eu em relação a isso, né? Nós falhamos muito no trabalho de base e daí nós temos que fazer muito mais esforço agora para dar essa compensação. Então, veja, quando o nosso legislador decide dobrar a tolerância, que na prática foi isso que aconteceu, embora que, né, existiam patamares, hoje existe 3 patamares, não foi simplesmente até 40, talvez tenha tempo para explicar isso, Marcelo. É 20, 30 ou 40 pontos. Até 40 pontos, 20, né, professor? 30 ou 40. Isso. Dependendo da pessoa ter ou não infrações gravíssimas nessa soma de pontos, né? Mas, por exemplo, essa flexibilização aí dessa tolerância dá para o condutor que tem EAR na sua CNH, exercício de atividade remunerada, independente da categoria de CNH, independente de qualquer coisa, ele pode ir até 40 pontos. É muito, é demais. Quando nós adotamos o sistema de demerit points, né, que é os pontos negativos que vão lá no prontuário, nós estabelecemos uma relação que já começou de perna quebrada. No Brasil, na legislação, nós temos muito mais
A quantidade de infrações graves e gravíssimas é maior do que a das leves e médias. E isso é uma pirâmide invertida, isso é o contrário do que os países de primeiro mundo têm, onde algumas infrações são gravíssimas. Correto. E a maioria delas é leves e médias. O Carlos Félix conhece muito bem isso, é uma bandeira levantada pelo seu colega, professor Félix, o Dr. Davi Duarte Lima, lá de Brasília, da UNB, e que faz todo sentido. Nós precisaríamos rever a nossa legislação de trânsito. Mas como eu falei em relação à lei seca, não adianta estar na lei e não ter fiscalização. E aí agora vai um puxão de orelhas em quem faz a fiscalização. Tem que ter, cadê as blitz? Você que está nos assistindo, qual foi a última vez que você foi parado numa blitz e soprou num bafômetro? Eu faço Está aí a prova. anos. O professor Celso citou a questão dos pontos, professor Carlos. Tem uma outra mudança aqui também que, no meu entender, isso é um problema, mas aí é um problema para quem viaja, como os senhores, pega uma BR, uma rodovia, que é o excesso de peso nos caminhões brasileiros, que é o único transporte, né? Acabaram com o transporte ferroviário. Com todo o respeito aos caminhoneiros, nada contra os caminhoneiros, veja bem. Mas isso é um problema sério. E pelas novas regras do Código Brasileiro de Trânsito, eles flexibilizaram a punição de motoristas que trafegam com excesso de peso. E não são poucos, não são poucos. Os senhores sabem, né? Quem for flagrado, o motorista vai ser punido com 4 pontos na CNH e multa de R$ 130. Embora ele ande com sobrepeso, mas não é porque ele quer andar, é porque é determinado a isso. Professor Carlos. O meu amigo Celso, sempre com sabedoria, fala que a questão de cidadania, né? Nós, infelizmente, e quando bate no nosso, né, Marcelo, ainda é muito pior, né? Ou seja, vai me multar porque eu estou só uns quilômetros à frente, eu estou só excedendo um pouco, eu só fiz isso, aquilo. Eu acho que essas flexibilizações legais têm um problema sempre, né? Às vezes é uma tentativa de adequação à realidade, mas eu também acho que falta permanentemente nós termos uma fiscalização. Já é muito antigo isso, mas a gente sempre falou que segurança do trânsito se baseia nos chamados 3 Es, os americanos, né? O E de engenharia, o E de a tradução lá, enforcement, que é o esforço legal, né? E um E, assim, para mim, além da engenharia, que é da minha área de atividade, como eu sou professor, que é o E de educação. Mas educação um E gigante, né, professor? É o maior, é o E de educação, é o E de comportamento, porque é o seguinte, e o Celso também, como ele fala que eu sei, eu também tenho para ele. A gente sabe, Marcelo, existe um sem número aí, talvez maior, como ele falou, existem muitos acidentes, infrações graves, mas a gente sabe que os infratores reincidentes, aqueles que são tradicionais, a gente eventualmente, passei ali, era 50, eu passei a 56, coisa e tal, mas tem gente que passou a 120, passa e continua passando a 120 e não quer saber, e anda com recurso legal. Nós temos que ter uma questão séria, determinada, definir, olha, aplicação de medidas punitivas severas, especialmente para infratores reincidentes. Esse é um outro problema. Esse é um outro problema. Temos muitos reincidentes. No caso de excesso de carga, o seguinte, nós temos que ter aquela infraestrutura, ou seja, aquela infraestrutura de fiscalização nas estradas, mais permanente. Nós tínhamos as balanças DENIT, DNR, hoje não temos mais. Não existem, eu pelo menos não vi. Como é que um agente de fiscalização, o do Comando Rodoviário da Brigada Militar, ou das brigadas, ou das polícias militares, ou a Polícia Rodoviária Federal, vai aferir o peso de um caminhão olhando? É muito difícil. Né? Então nós temos que ter... Não tem como. Então, sem essa infraestrutura de nós termos... E daí, associado a essa infraestrutura, eu quero dizer o seguinte, eu insisto que a tecnologia tem um poder muito forte, né? Nós temos que ter dispositivos tecnológicos
de bloqueio. Por exemplo, o dispositivo, como estávamos falando antes da bebida, um dispositivo de bloqueio de ignição do carro, o cara está lá, puxa o cinto de segurança, antes de ligar o carro, ele tem que soprar ali para ver se ele não está com álcool. Né? Dispositivos de controle de velocidade o tempo todo na estrada, dispositivos de controle de peso, porque nós estamos pagando aquela estrada que vai ficar deteriorada e que não vai conseguir passar mais ninguém, vai ter buraco, vai ter problemas, é uma estrada insegura, nós não podemos admitir isso, de verdade. Não, o professor Carlos Celso tocou num outro ponto para mim nevrálgico e crasso nessa questão da responsabilidade do trânsito, você telespectador que está nos acompanhando aqui no programa Democracia, que é o sucateamento dos órgãos fiscalizadores. Polícia Rodoviária Federal no Rio Grande do Sul, olha, se não me engano, hoje nós temos menos de 700 patrulheiros. Não sei quantas viaturas, tem 2 helicópteros e olhe lá. As balanças aqui do lado gaúcho, eu não me lembro, a última vez que eu vi uma funcionando, essas balanças do DENIT, olha, eu acho que eu tinha 30 anos de idade, não estou exagerando. Como fazer também para tentar elevancar, melhorar essa situação? Aí vem não só a questão da consciência, da cidadania, mas também a questão dos legisladores, de quem governa os estados, não é, professor Celso? Perfeitamente, porque se nós temos nos órgãos de trânsito, aqueles que fazem a operação, falta de técnicos, daí uma abordagem qualitativa, ou falta de pessoal, quantitativamente falando, os dois são problemas. E eu até diria, eu vou confessar aqui, e talvez digam que isso é coisa de orgulho de gaúcho que está longe do Rio Grande do Sul, né? Porque daí o orgulho fica exacerbado, é verdade. Mas no Rio Grande do Sul nem podemos nos queixar muito, porque a maioria absoluta dos órgãos de trânsito tem gente muito competente. Tem muito mais o problema da quantidade do que de qualidade, o que em várias partes do Brasil começa na base. Você não tem no órgão de trânsito o comando de alguém que tenha conhecimentos técnicos. Aí, claro, o cenário é muito pior. Mas a questão da quantidade dos agentes de trânsito é tão importante que eu vou dar um exemplo aqui, Marcelo. Vocês vão dizer que o Celso só fala de educação, mas eu sou um carpinteiro que tem como ferramenta um martelo. Então, se para solucionar os meus problemas eu só tenho um martelo, todos os problemas para mim são prego. Né? É assim que funciona a cabeça do marceneiro. Quem está na área de educação só fala de educação. Então, qual é o peso, qual é a possibilidade de um efeito educativo numa pessoa que recebe a multa pelo correio 30 dias depois do ato? Nem lembra. Não lembro. Querida, foi você que passou na esquina da rua X com a rua Y? 30 dias e o senhor está sendo otimista. É mais de 30 dias. Pois é. Às vezes chega então, meio ano depois. Quase todas as punições de trânsito que poderiam ainda carregar um momento educativo estão sem essa possibilidade por conta do mecanismo que nós utilizamos. Agora vamos comparar isso com uma situação onde um agente de trânsito bem preparado, e tem vários aí absolutamente capazes de fazer o que eu vou descrever aqui, um agente de trânsito bem preparado para lá o Celso e a família, e escuta, vamos dar uma olhada em documentação, o carro e tal, seu Celso, essas crianças no banco de trás são suas? O Celso já fica com a perna tremendo, a mulher já dá uma cutucada e diz, são meus filhos, mas o senhor não ama seus filhos, seu Celso? O senhor não sabe que eles não podem ir assim soltos? Que tem um dispositivo de segurança? Esse menino aqui, por exemplo, devia estar no assento elevatório, com um cinto de segurança. Essa outra criança deveria estar na cadeirinha, né, devidamente fixada. Essa abordagem, que resultaria ainda, obviamente, né, porque não pode prevaricar na função, resultaria na punição, seria uma punição carregada de um momento educativo. Isso é possível quando um agente de trânsito está presente. Um bom agente de trânsito preparado. E ela é zero deficiência do ponto de vista educativo quando está só automatizada. Então, nós que
não fizemos correto, não temos nem sequer a fiscalização em cima dos nossos legisladores, para que a nossa legislação não tenha essas variações que a gente apontou aqui. Claro, a gente não se aprofundou em nada, mas dá uma ideia para as pessoas de como que é super rigoroso numa coisa, que daí não tem fiscalização, e é super frouxo numa outra, que deveria, né, não deveria ter afrouxado. Nós precisamos desse nível de consciência e precisamos de educação em todas as fases. Tá certo. A gente está chegando no final e agora eu vou deixar 2 minutos cravadinhos, contadinhos no relógio, o recado final, e eu vou, nesses 2 minutos, eu vou provocar os senhores. Em 2014, os senhores sabem melhor do que eu, um estudo de uma universidade de Michigan, nos Estados Unidos, apontou que no Brasil a chance de uma pessoa morrer vítima de acidente de trânsito era maior do que ser vítima de câncer. O senhor acha que mudou essa estatística? Seus 2 minutos finais, professor Carlos. Jornalista Marcelo, meu querido amigo Celso, a produção aí da Samara e a nossa grande TV Assembleia, é uma satisfação imensa. E eu fico aqui carregado, até emocionado, dizer o seguinte: nós estamos aqui falando sobre um assunto, trânsito, faz parte da nossa vida, é da nossa vida cotidiana, rotineira. Nós vamos o tempo todo no trânsito e nós temos que agir o tempo todo com mais segurança. Para isso eu diria o seguinte: nós temos que ter uma forte determinação política para prevenir. E eu quero finalizar meus 2 minutos dizendo o seguinte: talvez, carregado do simbolismo que o Celso também fala da educação, eu me sinto, digamos assim, com toda a força para dizer que nós temos que fazer tudo e todo o possível para que a gente possa, o tempo todo, todo o tempo, fazer o máximo de esforço de conhecimento para que conscientizemos a população, para que a gente consiga promover uma mudança de atitude, para uma atitude mais segura no trânsito, de todos, todo o tempo. O que significa? O trânsito não teria multa, não teria problema se nós conseguíssemos, um dia a gente vai conseguir, é claro, agir seguramente. Muito obrigado pela oportunidade, um grande abraço a todos. Aí o professor Carlos Félix, da Universidade Federal de Santa Maria da Boca do Monte, como a gente diz aqui, o professor Celso, que é gaúcho, a gente viu ali, atrás dele, a cuia ali do Rio Grande, ali, simbolizando ali o Rio Grande, saudades do Rio Grande, do chimarrão. Professor Celso, seus 2 minutos finais. E se o senhor concorda com a minha provocação jornalística, o senhor acha que essa pesquisa lá de 2014 ainda está valendo para o Brasil ou melhorou um pouco, professor? Não, eu acho que tem um equilíbrio aí, viu, Marcelo? Por um lado, nós diminuímos os nossos números oficiais mostram que a gente deu uma melhorada, nós estamos matando e ferindo um pouco menos, que bom. Só que ainda está num nível absurdo, né? E, por outro lado, na comparação com o câncer, nós temos aí cada vez mais um aprimoramento da medicina, aliás, num ritmo mais constante e acelerado do que as nossas melhoras no trânsito. Com certeza. Né? Daqui um pouco, desde a década de 1980 já tem projeções na Organização Mundial da Saúde mostrando o crescimento da violência do trânsito como fator de causa externa, causador de comorbidades sérias, né, de morbimortalidade. Então nós temos um problema gravíssimo aí a ser resolvido. Isso é tão importante, Marcelo, que eu vou deixar uma pergunta aí para o telespectador, né? Você já se acidentou no trânsito ou você convive com pessoas aí da sua família ou seus colegas de trabalho que já se acidentaram no trânsito? Você já ouviu falar de alguém que se acidentou no trânsito? Essas perguntas cada vez mais perdem o sentido porque é tão comum nós nos depararmos com um acidente, com um sinistro de trânsito, que a gente corre um risco tremendo. Isso já está acontecendo, de banalizar. Não podemos. Nós precisamos valorizar a vida. Trânsito é muito mais do que democracia. Trânsito é impositivo. Você não tem opção de vida em sociedade sem o trânsito. Mesmo que você não saia de casa. E na pandemia a gente experimentou isso. Nós não saímos de casa, mas nós colocamos um monte de delivery na rua. É verdade. Porque a vida em sociedade tem que continuar. Então, pensemos nisso.
e aí sim nós vamos juntos, né, fazer esse ambiente melhor, mais seguro, que o professor Félix falou tanto aí, que é o que nós desejamos. Obrigado, Marcelo, a você, a Samara, a produção. Grande abraço aos telespectadores da TV Assembleia. Aí o professor Celso Mariano, lá de Curitiba, professor da Universidade Federal de Santa Maria, Carlos Félix, obrigado aos senhores, obrigado a você pela sua audiência. Estamos chegando ao final do nosso programa. A gente aproveita para lembrar que todos os nossos programas, sessões e comissões estão disponíveis na íntegra em nosso canal do YouTube. Obrigado, até o próximo Democracia.